Quero ler um trecho com vocês na carta conhecida como Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo. Pode parecer um pouco estranho começar uma pregação sobre Natal em Gálatas, não num dos evangelhos que fala do nascimento de Cristo, mas esta passagem fala da vinda de Cristo. Embora depois nós vamos lá nos evangelhos. Gálatas capítulo 4, versículos de 3 a 7, diz assim: Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Olha o Natal aí. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos dirija nesta pregação e que ela alcance corações conforme as necessidades. Obrigado, porque chegou finalmente o que aos Teus olhos é a plenitude dos tempos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O versículo 3 é um pouco complicado, eu não vou explicar, mas simplesmente Paulo fala, e do 3 para o 4 há um contraste muito grande entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, antes de Cristo, Paulo descreve esta de uma forma bem misteriosa, como eu falei, não vou explicar aqui, mais ou menos como se as pessoas praticassem suas religiões ou suas convicções e com base em coisas elementares do tipo faça isso, não faça aquilo, de uma maneira muito imperfeita. Mas o que eu quero jogar a luz é no 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Então chegou um momento tal em que Deus enviou o seu Filho. A situação muda totalmente quando Deus resolve enviar o seu Filho ao mundo, interferir de uma maneira fantástica na história da humanidade. É uma ocasião tão fundamental, tão básica, tão importante, tão significativa para a humanidade, que é chamada plenitude do tempo. Plenitude, no original, significa estar cheio, completo, quando o tempo se completou, quando amadureceu, quando chegou o momento certo. Então, alguém poderia dizer, me diga uma expressão sinônima de Natal, plenitude do tempo. Pode dizer. Então, aos olhos de Deus, era como se tudo que Ele houvesse criado nos céus, na terra, a humanidade, tudo tivesse convergido para aquele tempo. Essa expressão é fortíssima, plenitude do tempo, quando o tempo, as coisas amadureceram, se completaram, a ponto do Pai dizer, chegou a hora. Que hora? De eu enviar o meu Filho ao mundo. Então, aos olhos de Deus, aquele era o período mais significativo para a humanidade, até aquele ponto, obviamente. Não esqueça essa expressão. A vinda daquele bebê
conforme já cantamos tanto e ouvimos tantas coisas hoje sobre isto, ele representava, ele indicava a plenitude do tempo. Tudo convergiu para aquilo, para aquela oportunidade. Se houvéssemos perguntado a Paulo, em termos históricos, você teria algum motivo para indicar a plenitude do tempo? Por que foi exatamente ali que Deus considerou que o tempo estava pronto, estava completo para mandar o seu filho? Não tenho ideia do que Paulo iria responder, mas é interessante notar que, olhando para trás, é muito fácil nós percebermos alguns fatores históricos, circunstanciais, que contribuíram para a vinda de Cristo. Império Romano, por exemplo, que dominava toda a região, aquela parte do mundo que nós conhecemos, sem falar no Extremo Oriente, mas aquela parte do mundo no Oriente Médio, parte da Europa. O Império Romano dominava tudo, e com a chamada Pax Romana, uma expressão que significava que o mundo, de uma maneira até irônica, ficou em paz. Os romanos conquistaram tanto, dominaram tanto, que ninguém ousava mais, pelo menos durante alguns séculos, os países não tiveram mais força para reagir, então criou-se uma paz enorme. Claro, com os soldados romanos espalhados em tudo que era lugar, mas criou-se. Então encontrou o mundo em paz. A criança na manjedoura encontrou o mundo em paz. Uma paz imposta, mas uma paz. Essa paz, e essa é uma das consequências do domínio fortíssimo do Império Romano. Um outro exemplo, uma outra mostra de plenitude, eram as estradas que eles fizeram para unir as partes do império, e isso contribuiu de uma maneira fantástica para a divulgação do Evangelho. A comunicação. A língua grega era a língua que todos falavam naquela região, como eu já falei. Era a língua universal da época, como o inglês é hoje. Tanto que o Novo Testamento foi escrito em que língua? No grego, uma língua só, e pessoas de vários povos compreendiam, porque era uma língua muitíssimo conhecida e divulgada. A ânsia dos judeus pela vinda do Messias, prometido, e que não chegava, pois chegou e encontrou os judeus, pelo menos muitos deles, preparados para receber e entender o valor do Messias. Alguns. Sede dos pagãos por algo mais consistente em termos existenciais, cansados já 300 e tantos anos de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de uma filosofia ou de filosofias. Dois filósofos nunca se entendem entre si, mas muito inteligentes, muito criativos, mas nunca com uma solução na base para os problemas do homem, para a inquietude dentro do coração do homem. Filosofia nenhuma grega trouxe isto. Os homens estavam cansados e procuravam de alguma forma explicação, tinham a necessidade de adorar a um Criador, mas não conheciam esse Criador, e os filósofos não o apresentaram a Criador nenhum. Aí começaram a cultuar deuses e mais deuses e mais deuses, e uma idolatria desenfreada que a filosofia não resolvia. E muito poderia ser dito sobre essas circunstâncias que levaram, ou que Deus usou para preparar o momento em que Ele chamou a plenitude do tempo. Claro que tudo isto e todas as explicações que eu estou dando aqui em termos históricos são secundárias, tendo como principal o simples fato que era como Deus enxergou. Para Ele era a plenitude do tempo, chegou o ponto. E Ele mandou então o seu Filho,
duas condições aqui nas quais ele veio. Primeiro, nascido de mulher, que é o milagre da encarnação. É exatamente o que o Natal se dispõe a comemorar. O que é? É o fato do Filho de Deus ter se tornado homem através do nascimento de uma mulher. Tornou-se homem, tornou-se uma criatura. A natureza humana de Cristo foi criada. E ali estava um homem que tinha duas naturezas unidas numa só pessoa. Um milagre que há 2000 anos os homens tentam explicar, e quanto mais tentam, mais se desviam, porque não conseguem. E eu gosto quando leio grandes teólogos, como John Owen, como Calvino, que conhecem muito bem o limite. Eu pessoalmente acho espetacular quando um homem genial desse, que teve uma iluminação do alto muito grande, escreveram tanto e falaram coisas tão bonitas, tão profundas, mas quando eles chegam e dizem assim: daqui não dá mais para nós irmos, nós vamos só até aqui, eu não ouso mais explicar daqui para frente. E eu acho espetacular. E quando o contrário, e acontece, a gente pega um teólogo para ler, pega um historiador desse, alguns até modernos, e querem entrar mais do que esses homens entraram, querem explicar mais coisas do que pode ser explicado, não vai sair coisa boa, coisa estranha, e vai deformar em algum ponto, ou a divindade de Cristo, ou a humanidade de Cristo, alguma coisa vai sofrer, aí numa explicação muito humana demais, com a mente humana, mais do que a Bíblia fornece. Então, fiquemos com o que a Bíblia revela, até este ponto, e não passemos desse limite. O fato é que o Filho de Deus se tornou homem, nasceu de mulher, era um homem, não era um fantasma, não era uma aparição, como alguns quiseram explicar, mas era homem, como nós somos homens, apenas sem pecado, mas nascido de mulher, e nascido sob a lei. Ele não viria desprezar a lei de Moisés e dizer: tudo que Moisés disse, tudo que está escrito na lei, esqueçam de cumprir isso, cumprir aquilo, 10 mandamentos e tudo, os sacrifícios, tudo, esqueçam, agora é outra fase, outra época, a plenitude do tempo, eu vim aqui mudar tudo, botem para trás tudo que vocês ouviram, porque eu vou dizer tudo novo. Não, ele veio cumprir a lei precisamente em todos os pontos, coisas que nenhum ser humano conseguiu, porque a lei não foi dada para ser cumprida, a lei foi dada com o propósito de mostrar ao homem que não consegue alcançar o padrão que Deus quer para todo ser humano. A lei nunca foi dada com o propósito de levar pessoas à salvação, para ver, as pessoas verem o quão longe estavam da salvação. Exatamente o contrário. E aqui diz, versículos 5 a 7, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Essa expressão, na realidade, significa paizinho ou papai, como nós conhecemos. A vinda de Cristo possibilitou aos homens uma situação inteiramente nova, de pecadores inveterados, condenados, para salvos e perdoados, conforme a proposta de Deus em Cristo. De escravos da lei, conforme está dizendo aqui, ou o judeu lá, escravo da lei de Moisés, no sentido como eu já expliquei, que queria cumprir, mas não conseguia, por mais bem intencionado que fosse, a lei estava muito acima da sua capacidade de cumprimento. Então era o escravo, no sentido de que não se libertava nunca daquilo. E ao próprio gentio, que é aquele que não é judeu, que não conhecia a lei de Moisés, mas tinha uma lei gravada aqui dentro da mente, conforme Paulo fala em Romanos 2, aquela noção que até o índio tem de bem ou mal, de certo ou errado. Então não há ser humano que consiga andar com a própria lei interna que recebeu de Deus, andar em paz e dizendo: eu nada fiz que a minha consciência acuse de errado. Não há ser humano que possa informar isso.
mesmo que ele não conheça as Escrituras, não conheça a lei de Deus, não conheça coisa nenhuma, mas o próprio ser humano, em qualquer situação, em qualquer região em que ele nasce, em qualquer época, ele tem dentro de si uma lei embutida pelo Criador, e ele sabe que infringe esta lei continuamente, com mãe, com pai, com irmão, com vizinho, com mulher, com filho, infringe o tempo todo, de uma maneira mental, de uma maneira física, de todas as formas. Escravo, não há ser humano que diga: eu faço tudo o que a minha consciência indica que é certo. Sempre faço, sempre fiz e sempre farei. Não, nunca. Ninguém pode dizer isto. Escravo. Aí vem o Senhor Jesus Cristo, enviado pelo Pai, que propõe: eu recebo vocês como filhos, errados ou não, obedientes ou não à minha lei, que eu sei que são desobedientes, mas desobedientes pouco ou muito, não importa, é um outro padrão de relacionamento que Deus propõe à humanidade através do Senhor Jesus Cristo. Porque um pai ama um filho, quer ele seja correto ou não, quer ele seja obediente ou não, quer ele seja desobediente pouco ou muito, mas um pai ama o filho. A relação pai e filho, ela é constante, ela é inviolável, ela não muda. Há disciplinas, há correções, há alegrias, há tristezas nessa relação pai e filho, mas a relação em si não é colocada em dúvida nunca, porque é pai e filho, é filho e pai. E é isto que Deus propôs para a humanidade, enviando o seu Filho. Eu me proponho a tornar vocês míseros pecadores, mas eu me proponho, em meu Filho, tornar vocês meus filhos também. Filhos adotivos, não por natureza, como o Filho de Deus é, mas por adoção. É exatamente o que diz aqui: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, consequência do Natal, ou seja, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então a vinda de Cristo trouxe consequências espetaculares, dentre as quais esta que eu estou falando aqui, que eu estou puxando de Gálatas, de mudar de escravo para filho de Deus, adotivo em Cristo, e outras características espetaculares, como por exemplo, a paz com Deus, que é onde eu quero me concentrar um pouco até o fim da pregação. Veio no bojo dessas consequências maravilhosas da plenitude dos tempos, em que Deus mandou o seu Filho vir, a paz com Deus. Porque se o homem não está em paz com a própria consciência, a consciência que Deus colocou dentro dele, é óbvio que não está em paz com Deus. O judeu não estava em paz com Deus, tentando cumprir a lei sem conseguir. O gentio não estava em paz com Deus, tentando seguir a consciência sem conseguir. Guerra, inimizade. Os homens sem Cristo são inimigos de Deus. Quem quer ser amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus. Todos queremos ser amigos do mundo, infelizmente, pelo que o mundo nos puxa. Situação desgraçada. Falta de paz, está em guerra contra o próprio Deus Criador. É assim que todo ser humano se encontra quando nasce, ou desde que nasce. Aí vem o mesmo apóstolo Paulo em Romanos 5,1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz. Não vou ler, mas em Isaías 53:5 diz de uma maneira muito bonita: o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. O castigo sobre ele
Sobre ele, castigo, dor, sofrimento, morte. Sobre nós, paz. E que pena que ele teve que morrer para isso, e como ele morreu, não usufrui essa paz que nós temos com Deus. Usufrui porque ele ressuscitou pelo poder desse mesmo Deus que está hoje no céu. E a Bíblia também fala que ele se alegra quando vê o trabalho que a alma dele teve, o sofrimento pelo qual ele teve que passar, ele se enche de alegria. Certamente pensa e diz: valeu a pena, porque eu fui castigado duramente, eu sei como eu fui castigado, mas eu trouxe a paz para esses meus que estão aqui ao meu lado no paraíso, no céu, esses meus que estão como nós, hoje aqui aguardando irmos para lá. Paz, paz. No Natal é muito comum se fazer cartões expressando felicidades, mensagens e artigos falando de paz entre os homens, paz universal, paz entre os povos, focado na relação entre as pessoas. Mas a mensagem básica de Natal é a proposta de Deus em Cristo para restabelecer a paz entre os homens e Ele, Deus. Essa é a proposta principal de Deus em Cristo quanto a essa questão de paz com Deus ou inimizade contra Deus. Quando fala em paz, é isto que está incluído em primeiro lugar. A famosa frase do coral celestial, Lucas 2:14, que vocês sabem de cor. No 13 diz: e subitamente apareceu com um anjo primeiro apareceu aos pastores no campo, anunciando a vinda de Jesus, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que homens então? Como é o título da pregação: paz na terra aos homens, que homens? Há uma versão moderna que diz, e muito popular, que diz: paz na terra entre os homens de boa vontade. Errado, e errado, e errado. Tecnicamente falando, de acordo com o original do grego das Escrituras, Novo Testamento, não é assim que está escrito, não é a mensagem do coral celestial. Paz na terra entre os homens de boa vontade. Esqueça. É assim: paz na terra entre os homens a quem Ele, Deus, quer bem. Que é bem diferente. Há outra versão que diz assim, também correta: paz na terra, boa vontade de Deus para os homens. Correta? Paz na terra, boa vontade aos homens. Mas boa vontade de quem? Não é de homem para homem, é de Deus para os homens. Ou seja, a paz na terra está diretamente relacionada com a graça ou com a boa vontade, que pode entender como sinônimos aí, de Deus para com os homens. E a vinda de Cristo veio exatamente tornar viável esse derramar da graça divina sobre os homens. Tornar viável que essa boa vontade de Deus sobre os homens vingasse através de uma paz entre Ele, Deus, e os homens, ou entre os homens e Deus, melhor dizendo ainda. Só que essa graça ou essa boa vontade de Deus não é derramada ao acaso.
e muito menos de modo total e universal. Todos os homens. Então Deus mostra boa vontade sobre todos os homens, a ponto dele, Deus, se propor ou concordar em se tornar pacificado com os homens através de Cristo. Não é assim. Não é uma proposta universal de paz que Deus foi. Aliás, eu posso até dizer, a proposta de Deus é universal. Ele propõe a todos, sim, mas ele não vai exercitar graça sobre todos. Essa boa vontade de Deus não será sobre todos os homens, porque da parte de Deus, essa graça é dada a quem Ele escolhe, de acordo com a soberania dele. Porém, há um aspecto tão bíblico quanto o que eu acabei de dizer, que do ponto de vista humano, da responsabilidade que o homem tem de responder e de se posicionar diante dessa proposta de Deus, do ponto de vista humano, essa graça, essa boa vontade de Deus é derramada sobre aquele que humildemente abre o seu coração para esta graça. Deus nunca vai dizer: eu não exerci boa vontade com você porque eu não quis. Ele pode dizer, e é verdade. Quando eu digo que ele nunca vai dizer, eu vou colocar de outra forma. Tão verdade quanto ele dizer que eu não lhe escolhi, ele vai dizer assim: eu vou lhe julgar com base no fato de que você ouviu o meu evangelho e não se humilhou, e não creu nas palavras do meu evangelho, e não quis aceitar a proposta que eu, Deus falando, fiz, propus à humanidade inteira através do meu Filho Jesus Cristo. Tudo o que eu queria era: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A Ele ouvi, aceitem o que Ele diz, se submetam a Ele. Então você ouviu esse convite, meu amigo, você ouviu essa proposta e você não se humilhou, não reconheceu, não abriu mão dos seus próprios conceitos, da sua própria vida, para não dizer dos seus próprios pecados, que sempre lhe dirigiram e vão continuar dirigindo. Então esse aspecto é o que eu quero enfatizar, da responsabilidade que todo homem, toda mulher, todo rapaz, toda moça, toda criança tem, todo Natal. Claro que é durante o ano todo, mas se é no Natal em que nós ouvimos mais sobre a vinda de Cristo, nascimento de Jesus, manjedoura e etc., vamos assumir que fica mais aguda a responsabilidade de cada um que ouve isto, de reagir dentro do coração a esta proposta que Deus faz. Eu me proponho a ter boa vontade com você, numa condição: aceite o meu Filho Jesus Cristo como seu Salvador. Em suma, voltando e praticamente encerrando, o anjo deseja e promete que haverá paz na terra aos que se encaixarem dentro da vontade de Deus com a vinda de Cristo. É isso aí. Vou repetir. O anjo deseja e promete, quando fala que Cristo viria ao mundo, que haverá a paz na terra, sim, aos que se encaixarem dentro da vontade de Deus. Uma vontade que incluiu enviar Cristo para redimir os pecados de quem viesse a crer nele, e assim possibilitando, finalmente, a paz entre determinada pessoa e Deus. Única possibilidade desta paz ser exercida: aceitando Cristo enviado pelo Pai. Agora, ao mesmo tempo, é verdade que a paz na terra que Cristo iria trazer
vai além da paz entre os homens e Deus. Eu concordo. Inclui paz entre os próprios homens. Só que é Deus quem faz esta paz, Ele quem trabalha nesta paz. Não é uma paz sobre todos os homens, mas sobre aqueles que entram debaixo da boa vontade de Deus, abrindo seus corações a Cristo. Esses terão paz entre si. Isso não chegou nem um tempo ainda. Já há muita paz entre os crentes, entre si, embora não 100%, deveria ter muito mais. Os egos, algumas convicções doutrinárias e muitos outros fatores contribuem para ainda muitas brigas, muitas dissensões, muitas discussões, sempre que houve igreja cristã. Mas já há uma boa dose de paz. Não ainda total. E há uma boa dose de paz entre os crentes e os homens no que concerne aos crentes, no sentido, pelo menos deveria, já comentei que não é o ideal, mas deveria no sentido dos crentes serem pacíficos, não resistirem ao mal, não serem belicosos, cederem em muitas coisas e tal. Claro que paz da parte dos que não têm Cristo com aqueles que têm Cristo, nunca tem, nunca teve, nunca terá. Mas a paz é entre aqueles que se encaixaram na vontade de Deus e receberam esta boa vontade de Deus sobre si, porque aceitaram Cristo, vai ser em duas etapas, duas grandes etapas, que essa paz vai reinar de uma maneira mais forte entre nós crentes. Primeiro, no reino milenar de Cristo. Do jeito que o mundo é caracterizado hoje como um mundo perdido, um mundo contra Deus, anti-Deus, um mundo pecador, um mundo briguento, guerreiro, do jeito que tudo isso caracteriza o mundo hoje, e o mundo que persegue aqueles que são de Cristo e tal, no milênio vai ser o contrário. Vai ser uma característica do mundo: justiça, paz, uma mão forte do próprio rei, Jesus Cristo reinando em Jerusalém, e ali vai haver muita paz, até entre animais selvagens vai haver paz. Então, naqueles que cremos no milênio exercido pelo próprio Jesus Cristo aqui nesta terra, vai ser um período de paz abundante. Inclusive Satanás estará preso durante esses 1000 anos, outro motivo, claro, dentro da vontade de Deus para que essa paz reine. Ali vai haver muita paz entre os homens, entre Deus e os homens e entre os homens, mas ainda não 100%, ainda vai haver pessoas menos do que hoje, muito menos, como eu disse, a característica vai ser o contrário, mas haverá ainda aqueles que se rebelarão contra Deus, aqueles que não serão castigados por Deus. Então não vai ser uma paz perfeita. No final do milênio, Satanás será solto, vai tentar uma revolta contra o rei Jesus Cristo, e vai ser finalmente, de uma vez por todas agora, derrotado e jogado no lago de fogo. E aí se inicia um período que nós conhecemos como o período da eternidade, eternidade adentro. Aí paz absoluta e total. Entre Deus e os homens, principalmente, claro, estarão no céu apenas os que são de Deus em Cristo. E paz entre os próprios homens, ali já em estado glorificado, eterno, com corpos glorificados, mas estamos falando de paz, é ali que haverá paz total, 100%. Então eu quero encerrar, lembrando que muitos falam em fazer uma reflexão no Natal. Reflexão em quê? Infelizmente, a maioria das pessoas responderia de uma maneira confusa essa pergunta. Ah, pastor, refletir. Mas em quê? Como? Ah, na vida. Quem eu sou, quem são os meus
companheiros, vizinhos, o que eu faço nesta vida, refletir na vida. Pois é, eu reconheço que tentar refletir sobre a vida é bom em si, mas não vai levar a nada se for uma reflexão dirigida pela própria alma de alguém que é pecador até a raiz. Não vai chegar a conclusão nenhuma correta, cada vez vai ficar mais confusa. Então, eu não sou dos que colocam muita esperança em reflexões sem uma base, sem um padrão, para se comparar com aquele padrão e dali fazer uma reflexão. Porque a reflexão sem padrão, que reflexão é esta? É como você andar dentro de uma piscina que você não toma pé. Ande. Você não anda dentro de uma piscina mais funda do que a sua altura. Você não anda, não tem firmeza. Bate as pernas para lá e para cá e nada de uma maneira ou de outra, mas você não vai firme com os pés, estou dizendo. Precisa ter solidez no chão para você dirigir seus pés para algum lugar. Então, se você quer refletir, parta de um princípio válido, e você então, com base naquilo, você vê a sua vida, examina a sua existência, sua relação com Deus, sua relação com o próximo, e aí você tem uma reflexão correta. Então eu sugiro uma reflexão mais ou menos assim: qual é o efeito na minha vida que causou o nascimento do Senhor Jesus Cristo? A primeira vinda de Cristo, a plenitude do tempo, conforme Paulo chamou. Qual o efeito? E com relação a essa paz que eu falei aqui, essa adoção como filho, como eu falei também, reflita. Eu tenho aberto o meu coração para ser beneficiário disso tudo. Eu posso dizer que eu deixei de ser escravo da minha própria consciência ou de um conjunto de regras para seguir e que eu nunca consigo. Todo ano novo eu tenho que refazer minhas promessas, toda vez que eu nunca cumpro. Uma escravidão. Eu cheguei ao ponto de dizer: não quero mais isso não, eu cansei, agora eu quero ser filho de Deus. Eu aceito ser filho de Deus em Cristo. Minhas imperfeições, agora Ele vai tomar conta, Ele vai me ajudar. Claro que vou me esforçar, mas agora é outra situação. Eu não vou esperar ser aceito por Deus ou deixar de ser aceito em função do que eu faço ou do que eu não faço, de acordo com a minha consciência ou com o que eu aprendi dos meus pais, ou qualquer religião diz, ou até a Bíblia mesmo diz, é isso ou aquilo, eu faço ou não faço, em função do que eu consigo agradar a Deus, eu vou ser aceito ou não. Isso é escravidão, e isso mata um de cansaço. Pois desista, meu amigo, você vai morrer de cansado mesmo, vai chegar com 95 anos de idade e vai concluir que continua tão exausto quanto tinha 15 anos de idade, se você já tinha alguma seriedade na vida com 15 anos de idade, ou 12, ou 10, mas que levava a sério, você não saiu do lugar, continua escravo. Para neste Natal e diga: quer saber de uma coisa? Eu aceito. Eu acho isso meio estranho, meio esquisito, eu dizer que quero ser filho de Deus, o Deus puro, santo, está aceitando um camarada como eu, todo sujo, pecador, asquerosamente mau. Tem uma coisa errada. Ele quer me aceitar como filho, não é amigo só não, que é amigo também, mas é filho dele. Olha que filho tem direitos. Pois é. Olha que filho costuma ir para a casa do pai. É isso mesmo. Olha que filho costuma levar umas lapadas, mas umas lapadas em amor. É isso mesmo. Eu estou sendo convidado para isso tudo, sem precisar cumprir um mandamento da Bíblia, sem precisar dar uma esmola para uma velhinha pobre ou para alguém atravessar uma rua. Não precisa dar esmola para ninguém, não. É só
se tornar filho de Deus. É mágica? Não. Agora você está indo longe demais. Mágica não. É poder. Naquela cruz. Daquele bebezinho que se tornou homem, ou se tornou humano, na plenitude do tempo, e cresceu. E não teve pecado algum. E foi para a cruz ser castigado, para que viesse a paz sobre você, para que viesse a adoção de filho sobre você, caso você aceite no seu coração tudo isto e reconheça que você é escravo mesmo e que não sai do lugar pelas próprias forças, nem por religião nenhuma. Pode morrer de ouvir pregação, de ler livro bonito, feio, grosso, fino, todo jeito, não adianta. Mas pela fé no Senhor Jesus Cristo: Senhor, eu me confesso pecador. Não sai do canto não adianta. Se for eu pensar ir para o céu, sair do buraco onde eu estou, por mim próprio, eu desisto. Agora, se tu queres, através de Cristo, me arrancar deste lamaçal e me levar para o teu reino, todo sujo como eu estou, só que quando eu chegar no teu reino eu estarei limpinho. Passei por um processo de lavagem total. O sangue de Cristo me lavou, e aos teus olhos agora eu me tornei um filho justificado pela fé. Essa é a reflexão que você deve fazer no Natal. Se você concluir que sim, você já passou por esse processo, já foi super bem-aventurado, felizardo em ter passado por esta fase crítica, dolorosa, dolorida, traumática do novo nascimento, é um parto. Mas você já passou por isso, já entendeu a mensagem do Evangelho no Senhor Jesus Cristo, não a filosofia platônica, neoplatônica, seja lá do que for, não, é a mensagem do Evangelho, Cristo crucificado, e depois ressuscitado, e depois com todo o poder e glória como está hoje. Se você já aceitou, já entendeu, aceitou, está já na condição de um filho de Deus, pacificado com Deus, justificado com Deus, amém. E você continue honrando assim o nome de Cristo. E o Natal, de fato, deve ser para você, como é para mim, para todos nós, crentes, de fato, grande alegria em nos lembrarmos destas coisas. Se você concluir que ainda não passou por esse processo, e você se chama de crente ou não, se é da religião A, B ou C, não importa, foi batizado uma vez, duas, três, não interessa. Mas se você chegou à conclusão de que não passou por este processo de entender a plenitude do tempo, quando Deus mandou o seu filho para morrer por você, e você desistir de querer se salvar a si mesmo pelos seus próprios méritos, e aceitar Cristo no seu coração e o poder dele na sua alma, e você chegou à conclusão de que não passou por esse processo, está ruim. Não tem peru, ceia, presente, festa, árvore que dê jeito no seu Natal. Pode encher seu quarto de luz piscando, até que você nem dorme de noite, tanta luz piscando. E eu quase que às vezes fico assim com o meu vizinho lá, que gosta de uma luz piscando. Só apaga de noite, tarde da noite. Mas não tem luz piscando que dê jeito para lhe salvar e para você ter um Natal realmente que tenha sentido, biblicamente falando e existencialmente falando na sua vida. Você vai ficar de Natal em Natal, ganhando vários quilos em cada Natal, muitas festas, gastando um bocado de dinheiro com os presentes para os queridos, mas ganhando um bocado de presente também. E as coisas que você muito bem conhece dos natais. Mas nada disso é Natal, de fato. Então, que Cristo possa se compadecer de você, que concluiu sozinho
no seu coração, no seu quarto, com a luz piscando, aí você concluiu que não tem aceito Cristo no seu coração, na sua vida, pois que este seja o último Natal que você passa assim, e que hoje você se converta ao Senhor Jesus Cristo, e que hoje você nasça como um filho de Deus, para se juntar, se unir ao único Filho de Deus como Ele é, Cristo, pelo Espírito Santo, e se tornar agora um filho adotivo de Deus, e eternamente usufruir de alegria e felicidade eterna em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos ensina o que é esse tão famoso Natal. Usando uma expressão bíblica, plenitude do tempo. Chegou ali. Foi um presente muito grande que Tu deste para a humanidade. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, foi uma grande responsabilidade que Tu colocaste sobre o ombro de cada um que ouve essa história do Natal. Não é só comemorar com festinhas, mas saber se o coração está aberto para a única solução que Tu apontaste para o ser humano, de ter paz contigo, de teres boa vontade com a alma dele, desta pessoa, salvá-la e levá-la para o céu, onde está o Teu Filho também. É em nome dele que te pedimos pelo resultado desta pregação em cada alma que vai ouvi-la, em nome de Cristo. Amém.